Boa noite. Honrado em saber que tem sido feito a diferença, né? Vocês podem se assentar. Não tem como eu começar essa palestra sem falar desse louvor maravilhoso. Que delícia. Que assim, a gente sente a presença de Deus. E isso é muito gostoso. E se no louvor é desse jeito, eu estou já ansioso de vir aqui num dia de culto para receber também essa palavra. Fiquei sabendo que a palavra de domingo foi muito boa, na verdade. Então, eu estou precisando também de uma palavra dessa. E antes de começar, preciso agradecer aqui a minha negona, minha amiga de 17 anos ao meu lado, cuidando de mim, sempre comigo, né? Muito obrigado. E hoje eu tenho a doutora Andréia, que veio também prestigiar. Obrigado por estar aqui comigo. Vamos dar sequência ao que começamos na terça-feira passada, onde o tema é o despertar do empreendedor. E na semana passada nós trabalhamos alguns passos, alguns pré-requisitos que precisam ser tomados para que possamos nos tornar empreendedores de sucesso. Quando escuta a palavra empreendedor, quando você sonha em ser um empresário, quando você fala, eu quero fazer a diferença, você precisa entender que o empreendedor é aquele que evita crises. O empreendedor é aquele que cresce no meio das dificuldades. No momento que você entende que empreender é resolver problemas, você entende qual é o seu propósito. E quando você entende qual é o seu propósito, você tem um grande passo para que possa alcançar os teus sonhos. Porque é muito fácil você falar, eu quero ter algo, eu quero alcançar, sem pagar o preço. O empresário é aquele que aprende a pagar o preço, sabe por quê? Porque toda empresa, ela enfrenta momentos de dificuldade. Toda empresa, ela passa, assim como você, assim como eu na vida, por momentos de crises. E é nesse momento de crise que é a chave. É esse o momento de crise que é o que vai fazer a diferença. Onde eu vou falar, nossa, apareceu o meu problema, apareceu a crise, apareceu a dificuldade, eu vou desistir. Ou eu vou enfrentar e através dessa dificuldade eu vou criar uma solução. E essa solução vai fazer com que eu venha alcançar a prosperidade. Não existe ninguém que é próspero que não passou por dificuldade. Não existe ninguém que tem sucesso que não passou por problemas. Não existe ninguém que é vitorioso que nunca perdeu. Para falar a verdade, se você for colocar, analisar, estudar os grandes atletas, os grandes empresários, que você não receba essa notícia como algo desmotivador, mas pelo contrário. A maioria deles, antes do avião decolar, tiveram mais problemas, mais fracassos do que vitórias. Mas o grande segredo é, o que eu faço com o meu fracasso? O que eu faço quando der errado? Eu tenho a opção de sentar e chorar, ou eu tenho a opção de falar, eu posso aprender com o meu erro. O que eu fiz que não foi correto? O que eu poderia ter feito melhor? O que eu falei que não foi da forma adequada? Qual foi o posicionamento que eu tive que não fez eu conseguir ter a venda que eu queria? Quando você para e olha para você,
e olha, sem máscara, sem falsa modéstia, onde estão os meus erros? Você entende algo muito, muito, muito importante. Porque você entende aonde você falhou. E melhor do que saber aonde você está acertando, é saber aonde você falhou. Porque se você não está falhando, você está acertando. Se você está acertando, você não está falhando. Eu me faço entender? Inteligência é você aprender com seus erros. Meu pai sempre me falou isso. Mas sabedoria é você aprender com os erros dos outros. Eu vou repetir. Inteligência é quando você aprende com seus erros. Sabedoria é quando você aprende com os erros dos outros. Por isso que você que é empresário, você que é empreendedor, você que quer se tornar alguém de sucesso, é necessário você ter mentores. O mentor nada mais é do que alguém que já trilhou o caminho que você quer trilhar, que já passou por onde você está passando e conhece as dificuldades, conhece os terrenos. E quando você tem alguém que você se espelha, quando você tem alguém que você fala, eu posso ser como ele, e você tem esse acesso, o seu caminho é facilitado. Mas isso significa pagar um preço de estudo, muitas vezes de investimento financeiro no curso, na mentoria, de investimento de tempo, porque hoje nós temos aí a internet trabalhando ao nosso favor, e muitas vezes a gente só usa a internet ao nosso desfavor. Como assim? Quantas horas eu fico passando o Reels e vendo coisas que talvez eu nunca vá ter na vida, ou que vão me fazer mal. Mas como assim? Fulana de tal, a Virgínia está num iate de sei quantos milhões, tem um avião de não sei o que isso está te acrescentando? Vendo as blogueiras e blogueiros falando de coisas que muitas vezes eles não vivem, mas postam as mentiras lá, e você fica trazendo isso para você, aí você olha para a sua vida e fala, poxa, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não sirvo, eu não presto, eu nunca vou ter isso. Quando você pode pegar o seu tempo e investir no teu conhecimento, no teu aprendizado. Pessoas que realmente estão ensinando, e muitas vezes elas passam chaves que você pode pegar aquela chave. Isso eu faço muito. Eu tenho grandes mentores em todas as áreas da minha vida. Eu tenho pessoas em que eu me espelho, mas nem todas eu contrato para ser o meu mentor pessoal, mas eu estou ali recebendo as informações que ele me passa na internet. E o que eu faço? Eu pego aquela chave, aquela situação que ele me deu, e aonde que eu vou? No meu grande amigo, ChatGPT. E aí eu lanço aquilo que ele me ensinou, aquilo que ele falou por alto, porque quando você manda aqueles rios da internet, você fala pedaços de coisas importantes. E você pega, anota e joga GPT, me fala sobre isso. E aí o GPT vai te dar uma aula. E aí você traz aquela ferramenta ao teu favor. Eu me faço entender? Dessa forma você vai crescer muito mais do que ficar só sonhando em ir para as Maldivas, em ver as pessoas fora do país, ou os grandes carros e compras de coisas caras, e você fala, poxa, eu nunca vou ter isso. Se você fizer o contrário, se você estudar, aí sim você vai ter a possibilidade de ter o que você tanto almeja. Inteligência é diferente de sabedoria. Sabedoria significa saber ouvir. Por isso que é importante você ter pessoas que você admira, pessoas que têm resultados tangíveis te auxiliando. Entenda, você como empresário, você vai encontrar muitas e muitas pessoas te criticando. Pessoas que você ama, da tua família,
às vezes até parentes de primeiro grau. Quando uma pessoa te criticar, olhe o resultado daquela pessoa. Se aquele resultado for positivo, você traz para você aquela crítica. Se não for, você não recebe. As pessoas criticam, mas muitas vezes elas não fazem aquilo que elas estão criticando. Então, qual moral ela tem para te jogar para baixo ou para poder te destruir? Segundo ponto, aprenda a identificar quando é uma crítica construtiva de uma crítica maldita. Essa crítica, ela é construtiva, ela é para o meu bem? Sim. A pessoa que está me criticando, ela quer o meu bem? Sim. E ela tem autoridade naquilo que ela está falando? Sim. Então eu vou trazer para mim. Se você não tem visão, se você não tem metas, se você não tem alvos, você vai ser uma pessoa que vai desistir. Não vou desistir por nada. Se você não tem visão, se você não tem alvos, se você não tem metas, você vai desistir. Porque são os teus sonhos, os teus desejos que vão fazer você permanecer nos momentos de dificuldade. Nos momentos que você abre a sua loja e ninguém entra. No momento que você oferece o seu serviço e ninguém te procura. No momento que as contas batem e você está no negativo. E você fala, eu vou desistir. Mas quando você sabe aonde você quer chegar, tudo muda. Ser empreendedor não é você viver comemorando somente as vitórias ou reclamando das suas derrotas. É você saber que tem dia que você está bem e tem dia que você está mal. Mas eu posso aplicar isso também na minha vida pessoal? Você também pode aplicar isso na sua vida pessoal. Não somente na empresa. Porque tem dias que você precisa de colo, tem dias que você está frustrado, tem dias que você está ruim, mas mesmo assim você levanta e vai. Eu tenho encontrado pessoas na minha trajetória, eu tenho encontrado pessoas na minha caminhada que têm desistido com alta frequência. A culpa é do governo, a culpa é porque não temos dinheiro, a culpa é por causa disso, a culpa é por causa de muitas coisas. Mas eu não vou deixar a culpa das outras coisas e das situações e do governo, etc., me atrapalhar. Porque eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, eu sei aonde eu vou chegar. E isso ninguém vai roubar de mim. E no momento que você guarda isso, os dias maus vão servir como adubo para os dias bons chegar. Eu sou claro? Toda crise. E você vai falar, Franco, por que você está falando dessa forma? Porque todas as vezes que alguém vem falar comigo, sempre traz situações de desistência. E eu não quero que vocês desistam. Eu quero que vocês prosperem, eu quero que vocês alcancem os lugares mais altos. Eu quero que vocês voem voos mais altos do que eu já estou voando. Esse é meu desejo para você. Mas para que você possa chegar nisso, você não pode desistir. Todas as crises, você precisa ter 3 atitudes ou 3 passos dentro da tua empresa, independente se você tem uma empresa pequenininha ou se você tem uma empresa gigante. Primeira chave, primeiro passo, você precisa ter controle emocional. Repita comigo, por favor, controle emocional. A raiva é o pior momento. Quando você está com raiva, é o pior momento para você tomar decisões. A raiva, ela te cega.
A raiva, ela te impede de enxergar da forma correta. Toda vez que você tiver que tomar qualquer decisão na tua empresa ou na tua vida pessoal e você está com raiva, você não vai tomar essa decisão. Eu sou muito apaixonado por futebol e eu tenho acompanhado principalmente a Copa do Mundo. E o Brasil foi eliminado, todos nós sabemos, e tem toda essa situação de Neymar. Eu não sei se você é a favor ou contra, mas eu escutei uma passagem, um vídeo, onde eu estava lendo do Ronaldo Fenômeno falando: Neymar, não tome decisões nesse momento de raiva, porque Neymar ele pode sim, em 2030 voltar a jogar ou não, ele tem idade suficiente para isso. Isso vai depender dele. Mas ele saiu com a frustração que ele falou: eu não vou jogar mais, eu vou aposentar com relação às Copas do Mundo. E o Ronaldo Fenômeno falou: não tome decisão na sua raiva. Nunca tome decisões na tua raiva, empreendedor, empresário. Segunda chave: tenha uma proteção de caixa. Você precisa ter sempre uma reserva no teu caixa, um capital de giro. Quem mexe com vendas vive em uma estabilidade, onde um dia eu vendo bem e o outro dia eu vendo mal. E o que a maioria das pessoas fazem é que no dia que eu vendo bem eu gasto todo o dinheiro, no dia que eu vendo mal eu passo necessidade. Não. Você precisa saber quais são os teus custos. E você precisa ter uma reserva. O ideal é 2 ou 3 vezes do teu custo. Mas eu sei que isso é muito difícil. Mas que você tenha uma, pelo menos. Porque e aquele dinheiro você não vai mexer. Porque no momento de dificuldade extrema, é ele quem vai te impedir de fechar as portas. É ele que vai te dar a tranquilidade de você continuar. Porque o empresário, ele sonha, e eu acho isso muito lindo. Mas a primeira coisa que ele faz, o primeiro passo que ele toma, quando começa a ganhar dinheiro, a empresa começa a melhorar a venda, é chegar e comprar um carro, fazer um financiamento e comprar um carro. Desculpa. Não estou querendo falar que não é para você comprar um carro. Eu quero que você tenha os melhores carros que você sonhar em ter. Mas no momento certo. Porque quando começa a ter uma folguinha, você vai lá e entra e compra um carro no valor da prestação, e aquilo passa a ser uma maldição, porque você começa a ter um problema a mais. Tem uma reserva. Essa reserva vai te salvar, e essa reserva é o que vai fazer com que você tenha oportunidades, como eu costumo dizer, de comprar o que eu chamo de galinhas mortas. Quando você tem uma reserva e aparece uma oportunidade, você coloca o dinheiro na mesa e você consegue ter aquilo de uma forma muito mais barata. Mas só faz se você tiver o dinheiro. Aprenda a usar o dinheiro ao seu favor. Entenda a importância de você ter um saldo positivo na tua conta. O poder que isso é. E a terceira chave, um aprendizado contínuo. Estude o seu negócio. Se você é o melhor, continue buscando formas para que você venha se tornar o melhor. Se você ainda não é o melhor, se espelhe em pessoas que estão fazendo sucesso e corrija os seus erros para que você venha se tornar o melhor. Mas entenda que nada na vida acontece da noite para o dia. Se você quer emagrecer e você começa a fazer uma dieta, no outro dia você já emagreceu? Não. Se você quer ficar forte, você vai para a academia, no outro dia você já está forte? Não. Eu costumo dizer para as pessoas que buscam esse conhecimento comigo, você precisa plantar uma árvore.
Porque o plantar uma árvore, e eu vou usar o exemplo aqui de uma mangueira, até o dia que você vai colher o fruto dessa mangueira, são alguns bons anos. Mas vai chegar o dia, se você regar ela todos os dias, se você adubar ela, vai chegar o dia que ela vai te dar sombra. E vai chegar o dia que ela vai te dar frutos. Constância é a palavra que vai te fazer chegar ao sucesso. Constância. É aquilo que a gente vê na internet falando sobre 1% todos os dias. Que seja 1% todos os dias, mas que você busque a evolução. Quando a gente fala sobre sabedoria, sabedoria não significa saber muito. Não, isso não é sabedoria. Sabedoria é você saber escolher. Sabedoria é você tomar atitudes corretas. E você toma atitudes corretas através de experiência. E tem duas formas de você adquirir experiência. A primeira é quebrando a cara, que ela é muito boa. E a segunda é você conhecendo e buscando o conhecimento de pessoas que quebraram a cara. Quando a gente vai estudar a programação neurolinguística, a PNL, tem uma ferramenta que eu gosto muito, que ela chama sobre modelagem. A modelagem é quando você pega uma pessoa e você busca copiar, adaptar situações, coisas e formas que ele fez para a tua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa conhecer a pessoa que está fazendo sucesso. Isso requer pagar um preço. E aqui eu estou falando dentro de uma igreja, então eu vou considerar que todos aqui são crentes ou cristãos ou estão buscando a Deus. Existe uma dificuldade, pastores, se vocês me permitem falar, do crente, que é achar que Deus vai resolver tudo. Ah, não, está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus, mas se você não estudar, você não vai crescer. Está nas mãos de Deus, mas se você não acordar cedo, você não vai manter o teu emprego. Está nas mãos de Deus, mas se você não tiver conhecimento do teu trabalho, você não vai ser promovido. Está nas mãos de Deus. Mas você precisa fazer a sua parte. Ter fé é diferente de ser irresponsável. Porque o que eu encontro de pessoas que têm fé, eu acho isso lindo, mas são irresponsáveis, porque usa a fé como desculpa para a sua irresponsabilidade. O que você vive hoje, e eu odeio essa frase, mas é a frase que eu carrego na minha vida. O que você vive hoje é consequência do teu passado. O que você vive hoje é consequência daquilo que você fez. Isso pode ser positivo ou negativo. Na maioria das vezes é negativo. Então que você aprenda com os teus erros e continue andando. Futuro empresário, empreendedor, vendedor, colaborador de destaque. Porque quando você entende esses passos, você vem para algo muito mais importante, que é o que eu quero abordar agora com vocês. Existe um caminho para o empreendedorismo. Existe um caminho, um passo a passo, para que você possa ter resultados positivos. O primeiro é você ter uma ideia. Meu amigo flamenguista,
que vai perder para o meu Cruzeiro daqui a pouco na Libertadores. Você vai empreender em quê? Então, eu tive uma ideia. Qual o seu nome, Flamengo? Danilo. O Danilo teve uma ideia. Eu vou trabalhar sobre isso. Então, ele fez o primeiro passo. Perfeito. O segundo, ele precisa de uma ação. Então, ele precisa de uma ação. Se ele quer ter uma empresa, ele vai ter que abrir um CNPJ, ele vai ter que ir no Sebrae e fazer todos os cursos que o Sebrae oferece de graça, assim como eu fiz, porque isso gera conhecimento. E ele precisa, dentro dessa ação, como que eu vou trabalhar para que o meu negócio venha de sucesso? O que eu preciso fazer se eu for te contratar? O que eu preciso? Ah, tá, então você precisa disso, disso, disso. Então, ele sabe quais são as ações que ele precisa tomar. Mas sabe o que acontece quando ele estabelece a ideia e depois estabelece as ações? Ele vai encontrar acertos e erros. Acertos e erros. E eu quero que você preste bastante atenção no que é mais importante desses dois. Porque se eu fizer uma pergunta, 90% das pessoas vão falar que o mais importante é os acertos. Eu gosto de olhar para os erros. O que eu fiz que deu errado, que eu preciso fazer o contrário, e o que eu não fiz, que eu preciso fazer. Aí você consegue alcançar o quarto passo, que são os ajustes. Então eu tenho a visão, ou seja, eu tenho a ideia, que me leva a uma ação. Essa ação me leva a acertos e erros, e os erros, eles me levam para algo muito importante, chamado ajustes. E quando você coloca os ajustes em prática, repete comigo, em prática. Porque não adianta só você identificar quais são os ajustes se você não coloca em prática. Porque saber e não fazer é a mesma coisa de nada. Quando você coloca os ajustes em prática, você tem resultados. E resultados positivos. Faz sentido? A visão, ela sempre vai permanecer. É lá que eu vou chegar. Porém, a estratégia, ela vai sempre mudar. Porque através dos erros, você vai tomar caminhos diferentes, mas você vai chegar aonde a visão foi estabelecida. Você não tem que só abaixar a cabeça e sair correndo. Não, não é assim que funciona. Não é só você falar, mas eu sou trabalhador. É a mesma coisa de você chegar e falar, mas eu tive uma boa intenção. Aí quem fala assim, eu tive uma boa intenção, o que a pessoa responde para ele? Mas de boa intenção, o inferno está cheio. Mas eu sou trabalhador, eu acordo 6 da manhã e chego 10 da noite. Eu trabalho e nada rende. Não adianta você só trabalhar e, desculpa o meu linguajar, ser burro. Quanto mais você trabalha a mente, menos você trabalha o braço. Conhecimento. Ser empresário é resolver problemas. Quanto maior for o problema, maior é o seu ganho. Quanto mais autoridade você tem, maior é o seu valor no mercado. Eu tenho 2 amigos advogados. Um está no começo e o outro está estabilizado. Eu estava conversando com eles em situações diferentes e falei algo que estava acontecendo. E perguntei, quanto você cobraria para defender essa causa? O que estava no começo, que tem
pouca autoridade. Isso é uma história verídica. Ah, Franco, acho que uns 4.500 eu resolveria isso. Ah, legal. E eu acho ele muito competente. E o outro que já está estabilizado, que é o advogado da minha empresa, que acabou se tornando um amigo meu, de tantas reuniões que eu tenho com ele. Ah, Franco, isso eu não faço por menos de 50 mil. Os dois trabalham, os dois acordam cedo, os dois estudam, mas a diferença é a autoridade, respeito. E você vai conseguir isso através de conhecimento. Eu estudei hoje, amanhã eu sou respeitado. Conhecereis os frutos pela árvore, conheceis a árvore pelo fruto. São os seus resultados que vão te trazer autoridade. Qual o nome daquela pizzaria que um dia eu vou comer com vocês aqui? Cadê minha amiga? Mundo da Pizza. Eu vou vir aqui num domingo e a gente vai comer na pizzaria. Vou me organizar com o domingo, vou conversar ali com minha pastora, ela vai me liberar um domingo, eu vou vir aqui e a gente vai comer no Mundo da Pizza. Resultados geram autoridade. Repete comigo. Resultados geram autoridade. Posso usar 2 exemplos bíblicos aqui? A gente está na igreja, né? 2 textos que eu gosto bastante. Samuelzinho que está no computador? Samuel retardado, não é o Samuel não? Tá certo. Irmão, abre aí para mim, por favor, em Deuteronômios 8:18. Cabra rápido. Antes, lembra-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmado a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Antes, eu quero que continue. Antes, lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a de produzir riquezas. Obrigado. Vamos abrir agora em outro texto, que eu também gosto demais. Mateus 25:15. Mateus 25, ele fala sobre a parábola dos talentos. E aí ele fala o seguinte: a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. De acordo com a capacidade de cada um. Era só isso, obrigado. O que eu consigo linkar entre esses 2 textos? Capacidade. Deus está falando capacidade, e você está vivendo na fé ali. Não, Deus vai render a minha vida. Deixa Deus me levar, deixa Deus acontecer. Se você quer mais, aumente a sua capacidade. Eu não estou aqui para pregar, mas quando a gente lembra da história de Eliseu, e o azeite está caindo, ele fala para achar várias vasilhas, não é isso? Quando é que o azeite para de render? Quando acaba as vasilhas, quando a capacidade de reter o azeite acaba. Então eu tenho uma grande chave aqui. Na palestra passada eu falei com vocês sobre a lei da tampa. Quem lembra disso? Que você só vai alcançar conforme a sua tampa. A sua tampa significa a sua capacidade. Você quer mais? Tenha mais capacidade. Não adianta você pedir para Deus mais, Deus não vai te dar mais, se você não tem capacidade de reter. Melhore a sua estrutura, empresário. Melhore a sua qualidade. Melhore o seu atendimento. Conheça o teu cliente pelo nome. Sabe qual é a palavra mais doce que existe? O nome da pessoa. Não tem nada mais gostoso do que você chegar numa empresa, e se você já é cliente daquela empresa, e a pessoa chega e te chama pelo nome, ou ela te reconhece, ou ela te abre um sorriso.
capacidade. A prosperidade, ela começa no desenvolvimento. De quem? Da pessoa. Então, a prosperidade, ela começa no desenvolvimento. E ela aparece aonde? Nos resultados. Uma pessoa próspera é uma pessoa que tem resultados. Eu começo me desenvolvendo e depois eu sou reconhecido pelos meus resultados. Assim como a sua imagem fala quem você é, a imagem da sua empresa fala quem a empresa é. Todos nós analisamos pessoas. No momento que eu cheguei e subi aqui, vocês olharam para mim e fizeram uma série de análises. Vocês repararam a minha altura, repararam a roupa que eu estou usando, repararam o relógio, repararam o cabelo. Se já me conhecem, olharam o meu Instagram, ou se conhece alguém que me conhece, já viram o que é a minha empresa. Então você começa a fazer uma série de análise das pessoas. E os teus clientes fazem análise de vocês. Fazem análise da tua empresa. Eu cheguei aqui na terça-feira passada e eu fiquei encantado com a igreja. Primeiro com a recepção dos pastores, pastor Samuel. Os detalhes do banheiro, a salinha das crianças, a sala de atendimento, o zelo, a toalha em cima da mesa, a igreja limpa, cheirosa. Eu falei, eu tranquilamente frequentaria essa igreja e chamaria de minha. Cuidado. E assim o cliente faz análise da tua empresa, porque você também faz das outras empresas que você vai, não é verdade? Preste atenção nisso, empreendedor. Entenda que uma empresa de sucesso é uma empresa que traz benefícios para os sócios, para os clientes e para os colaboradores. Você vai crescer ao ponto que, se você hoje está sozinho, daqui a pouco você vai ter colaboradores. Entenda que ninguém cresce só. Quanto melhor você tratar e cuidar do teu colaborador, mais ele vai se entregar, defender você e a sua empresa. Tem pessoas que, não, agora eu sou empresário, e quer tratar o colaborador como se fosse um escravo, ou quer mandar, ou quer ficar apontando e humilhando e fazendo coisas, e você nunca vai ser próspero se você tiver essa mentalidade. Agora, se você trata bem o teu colaborador, se você cuida do teu colaborador, se você ensina, se você corrige, se você faz com que ele seja apaixonado pela empresa, ele se entrega para você. E hoje é um dia tão especial que eu não posso mentir, porque eu tenho o Samuel ali atrás, que trabalha comigo na Bom Samaritano. Eu estou mentindo, Samuel? Ah, obrigado. Já pensou, você fala, você está mentindo? Eu falei, eita. Aí eu ia falar, está demitido. Cuide de quem cuida de você. Você consegue repetir isso? Cuide de quem cuida de você. E leve isso para a tua vida pessoal. Cuide dos teus pastores, porque eles dedicam tempo, esforço e energia para cuidar de vocês. Cuide dos pais de vocês, porque eles te amam e querem o teu melhor. E aqui eu posso abrir um leque gigantesco. Cuide de quem cuida de você, porque a gente normalmente descarta quem cuida da gente e dá atenção para quem nos pisa. Ferramentas que vão te fazer alcançar a prosperidade
está sendo entregue aqui nesse momento. Eu espero que você tenha retendo isso e que você coloque isso em prática. Eu já estou finalizando. Mas eu preciso que você entenda algo. Qual é a sua meta para daqui a um ano? Aonde você vai estar daqui a 5 anos? Como vai ser você daqui a 10 anos? Como você vai estar daqui a 20 anos? Eu tenho 41 anos. Daqui a 20 anos, eu vou estar aposentado, vivendo dos meus rendimentos, viajando. Eu falei viajando? Viajando, né, negona? Eu vou estar curtindo os meus netos, talvez. 20 anos, sim, dá para curtir já. Minha pequena tem 17. Aonde você vai estar daqui a um ano? Porque se você não sabe aonde você vai estar, qualquer lugar vai te atender. Mas agora, quando você tem a visão, eu quero aquilo, pode ser que você não alcance em um ano, que eu demore 2, mas pode ser que você alcance em 8 meses. O importante não é o tempo em si, mas alcançar. E só alcança quem tem a meta, quem tem o alvo. Se eu sair daqui e você só lembrar essa frase, eu já vou estar feliz. Conhecimento é poder. Se essa meia hora que eu estou falando aqui, você só lembrar que conhecimento é poder, eu já me dei por feliz em estar aqui nessa terça-feira. Você coloque um cartaz em cima do teto para você acordar e olhar no teu espelho, que você tenha isso lembrado, que conhecimento é poder. Poder gera respeito, respeito gera autoridade. Mas tudo começa com conhecimento. E por falar em conhecimento, quantos cursos você já fez sobre o teu negócio? Quantas horas você passou estudando aquilo que você fala que sabe fazer? Como você pode fazer mais rápido? Como você pode fazer com melhor qualidade? Como você pode fazer com mais eficiência? O quanto você entende do teu produto? Antes de você ser respeitado fora, você é respeitado dentro. Então que você tenha como primeira meta ser respeitado dentro da tua empresa. Quando alguém perguntar qualquer coisa, opa, não, pergunta para o fulano de tal, porque ele sabe. Nunca deixe entrar a soberba no seu coração, achando que você sabe demais. Você nunca vai saber demais. Sempre tem espaço para você saber mais, e mais, e mais. E quanto maior é o teu conhecimento, maior é o teu lucro. Então estude e coloque em prática aquilo que você estuda. Saiba quem são os teus concorrentes. Quem são os teus concorrentes? O que eles fazem? Imprima isso dentro da tua empresa, para que os teus colaboradores falem a mesma linguagem que você estabeleceu. Então eu preciso ter o conhecimento para que eu possa ditar a regra, porque se eu não tiver conhecimento eu vou ditar uma regra errada. Hoje aconteceu algo muito, vou falar assim, gostoso na minha empresa. Uma empresa parceira me ligou e falou: Franco, eu estou com um cliente para atender,
Só que esse cliente, ele não quer ir até a minha empresa. Ele falou que só vai até a Asa Sul. A minha empresa fica na Asa Sul. Eu posso usar o teu espaço para atender esse meu cliente? Eu falei, pode. E aí ele chegou lá. E quando ele chegou com o cliente, o meu especialista estava ali e orientou onde eles iriam. E ali eles foram, fizeram o atendimento e foram embora. E aí ele veio conversar comigo, eu não estava na empresa nesse horário. Patrão, os caras chegaram vestidos assim, falando desse jeito, e começou a falar todos os erros que o cara da empresa cometeu. Eu falei, o que você faria se fosse você? Eu faria assim, assim, assim. Eu falei, tá aí um cara que está andando lado a lado comigo. Ele, através do meu conhecimento, do meu estudo, eu falei como precisava ser, e ele está reproduzindo aquilo que eu quero que reproduza, e aquilo que ele entendeu que precisa ser feito. E ele conseguiu enxergar falhas na empresa do concorrente. Eu me faço entender com esse exemplo? Conhecimento é poder. E quando você começa a imprimir isso na tua equipe, eles vão reproduzir, ao ponto que a roda vai girar sem você precisar ficar toda hora em cima. Se você fosse contratar a tua empresa, a primeira pergunta é, você se contrataria? Às vezes não. E se você fosse contratar a tua empresa, o que você buscaria? Porque às vezes você sabe o que precisa e você não coloca isso em prática. Como você gosta de ser tratado quando você vai comprar algo? É a forma que você está tratando o teu cliente? Qual é a tua expectativa quando você contrata uma empresa? Isso você está dando para o teu cliente? Começa com você. O primeiro passo é seu. E para finalizar, eu preciso que você guarde essa frase que eu vou trazer para ti. Entre a visão e a prosperidade, entre a visão e a prosperidade, existe uma ponte chamada disciplina. Para tudo na sua vida, você vai precisar entre a visão e o resultado da disciplina. Sem disciplina, você não vai ter resultados positivos. Qualquer área da tua vida. Eu quero mais intimidade com Deus. Eu preciso da disciplina de orar, jejuar, ler a palavra, buscar em oração e adoração. Eu quero ficar forte. Eu preciso treinar, eu preciso comer, eu preciso dormir. Eu quero emagrecer, as mesmas coisas, e comer menos, e mais atividade. Eu preciso ser inteligente. Disciplina. Se você fosse fazer uma tatuagem com uma escrita, que você escreva disciplina, para que você nunca venha esquecer da importância dessa decisão na tua vida, disciplina. E assim eu finalizo e agradeço esse momento com vocês.